de Ellen White, porque ela nunca disse que comer carne é pecado. A manteiga e a carne estimulam. Estes têm prejudicado o estômago e pervertido o paladar. Os nervos sensíveis do cérebro foram entorpecidos e o apetite animal fortalecido à custa das faculdades morais e intelectuais. Esses poderes superiores, que deveriam controlar, têm se enfraquecido, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. A paralisia entorpeceu o espiritual e o devocional. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. A carne não deve ser colocada diante de nossas crianças. Sua influência é excitar e fortalecer as paixões inferiores e tende a entorpecer as faculdades morais. Grãos e frutas, preparados sem gordura e na condição mais natural possível, devem ser o alimento sobre a mesa de todos os que afirmam estar se preparando para a trasladação ao céu. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Eles, os pais, tentam seus filhos a cederem ao apetite, colocando sobre suas mesas carnes e outros alimentos preparados com especiarias, que têm a tendência de excitar as paixões animais. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Carnes, manteiga, queijo, massas ricas, alimentos condimentados e temperos são consumidos livremente tanto por jovens quanto por idosos. Essas coisas desempenham seu papel desorganizando o estômago, excitando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos responsáveis pela formação do sangue não conseguem converter tais alimentos em sangue saudável. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Quando a mensagem chega àqueles que não ouviram a verdade para este tempo, eles percebem que deve ocorrer uma grande reforma em sua alimentação. Veem que precisam abandonar os alimentos cárneos, pois estes criam um apetite pelo álcool e enchem o organismo de doenças. O consumo de carne enfraquece as faculdades físicas, mentais e morais. O ser humano é formado a partir daquilo que come. As paixões animais predominam como resultado do consumo de carne. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. De modo geral, o Senhor não providenciou carne para seu povo no deserto, porque sabia que o uso dessa alimentação causaria doenças e insubordinação. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Não é tempo de todos procurarem eliminar os alimentos cárneos. Como podem aqueles que buscam tornar-se puros, refinados e santos, para terem a companhia dos anjos celestiais, continuar a usar como alimento algo que tem um efeito tão prejudicial sobre a alma e o corpo? Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Uma alimentação à base de carne tende a desenvolver o animalismo. O desenvolvimento do animalismo reduz a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Foi-me claramente apresentado que o povo de Deus deve assumir uma posição firme contra o consumo de carne. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. A dieta à base de carne é uma questão séria. Devem os seres humanos alimentar-se da carne de animais mortos? A resposta, à luz que Deus tem dado, é não, decididamente não. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Uma vida religiosa pode ser adquirida e mantida com mais sucesso se a carne for descartada, pois essa alimentação estimula intensamente as propensões lascivas e enfraquece a natureza moral e espiritual. Porque ela nunca disse que comer carne é pecado. Mas dizemos que a carne não é o alimento adequado para o povo de Deus. Ela animaliza os seres humanos. Portanto, Abraão, Daniel, Jesus, Josué, Davi e muitos outros ficaram com a mente confusa, ficaram com a capacidade intelectual reduzida, ficaram com a consciência moral enfraquecida e insensibilizada, ficaram com as habilidades mentais superiores comprometidas, ficaram com a espiritualidade diminuída,
Ficaram incapazes de compreender a verdade. Ficaram com um espírito de rebeldia e insubmissão. Ficaram com desejos impuros estimulados. Ficaram com os instintos mais primitivos fortalecidos. Ficaram com os impulsos animais e instintivos aumentados. Ficaram com a vida espiritual prejudicada. Ficaram afastados da presença dos anjos celestiais. Ficaram sem a cura de Deus para suas doenças. Ficaram mais propensos a enfermidades e problemas de saúde. Ficaram com o bem-estar físico, mental e espiritual comprometido, simplesmente porque eram judeus e comiam carne.